Bom, qual que é o próximo passo? A gente já tem o nosso ID, já colocou dentro do nosso aplicativo, já tem o mapa dentro do aplicativo. O que que a gente vai fazer agora? Então, agora, o mais ideal é a gente centralizar o mapa onde estivermos, né? Sim, Porque esse é o ponto legal da gente trabalhar com o mapa, porque no celular a gente sabe onde o usuário está, ou pelo menos deveria saber. Vou falar um pouquinho sobre deveria saber mais para frente, porque existem algumas regras, a gente não pode acessar a localização do usuário sem informá-lo. Então, quando você faz isso, sem informar, você está violando algumas regras, isso impediria que você ganhasse algumas coisas, né, alguns destaques ou até uma aprovação dentro da própria Store. legal. Mas vamos lá. A gente tem aqui os códigos que a gente já mexeu e o legal é a gente agora ir no C Sharp, que é o código que está por trás disso tudo. Aquela tela ela é inicializada aqui, bem parecido com quando você está trabalhando com interface visual no C Sharp, mas para Windows mesmo. Ele cria o Initialize Component e aqui dentro rola toda a instância e a transformação daquele XML numa interface. Para trabalhar com o GPS e saber onde o usuário está, a gente não pode diretamente, a gente não tem esse acesso direto, a gente precisa adicionar mais uma referência. E aí é uma referência que já também simples, que vai dar acesso a outras coisas, mas o que a gente vai se preocupar agora é com a localização. Se chama System Device, ela dá acesso aos recursos do dispositivo. Então, vou adicionar ela. E aí está aqui. Quando você cria ela, a gente vai ter acesso então, basicamente à localização. Outras coisas são subreferências, né, de device ponto alguma coisa que a gente tem também para adicionar lá dentro das referências. Mas o que a gente vai querer é trabalhar com o Watcher. O Watcher, que ele é o observador, ele vai procurar a localização do usuário. Então, a gente só precisa dele inicialmente para trabalhar com a localização. Eu vou criar uma instância nova. E aqui na hora que você cria a instância, você já tem duas opções de criação. Ou você pode criar ele normal, sem parâmetros, ou você pode passar um parâmetro que é o nível de accuracy, né? O nível de assertividade que o seu GPS precisa. Claro, quanto mais assertividade, maior o tempo e maior o consumo de bateria, e quanto menor a assertividade, mais rápida a resposta e menor o consumo de bateria. Ele não dá muitas opções quando a gente trabalha com Windows 7, né, que é a lib que eu estou usando. Ele só vai dar duas, que é o default e o high. A gente vai trabalhar com high, porque embora gaste um pouquinho mais de bateria e mais tempo, para a gente é como um teste, funciona bem. Legal. Então, depois de criado o Watcher, eu vou precisar de um callback. Callback é um método, na verdade. É um método que a gente referencia um evento. É um evento de resposta para alguma função. Isso é uma função assíncrona, então ele vai funcionar. Essa solicitação de localização é assíncrona, Isso. para o aplicativo não ficar travado. Para o Então é para aplicativo. explicar para o pessoal que não conhece mais ou menos isso aí. A gente vai fazer então a solicitação, a gente pede qual que é a localização do usuário e a gente vai ter uma função que vai receber no momento que eu tiver a localização. Isso. É isso, é esse que é o parâmetro que vai chegar. Vai chegar a localização e eu vou tomar uma determinada ação ali Em embaixo. cima disso. Mas é legal saber que ela é assíncrona, porque isso vai naquilo que eu disse. É mais rápida ou mais devagar? E quando a gente escolhe high, que é o caso que eu escolhi, essa resposta vai levar um tempo. Então, se você está fazendo algum aplicativo que, sei lá, depende muito do usuário ou que isso vai, a sua função principal é a localização, o high não é muito recomendado. Por quê? Porque o usuário vai ter que esperar 2, 3, dependendo se ele estiver dentro de um local fechado, 5, 10 segundos para esperar a localização. E a gente sabe, 10 segundos esperando, eu fecho o aplicativo e vou para o próximo. Sim. Principalmente para GPS, por exemplo. Ele pode pegar primeiro o default, pegar E, onde mais ou menos ele está para e poder depois depois trabalhar aprofundar. com o mais específico. É a melhor abordagem, né? Fazer dois testes e de todas, ela com certeza consome mais bateria. Uhum. Mas aí são coisas a se medir. Então eu tenho o meu callback e eu faço a solicitação para que ele vá atrás da localização.
Quando eu chamo start, ele vai fazer uma requisição de hardware e vai ficar esperando a resposta. Quando, por fim, ela acontecer, ele vai responder dentro desse outro método, que é o método de callback que a gente criou. A coisa mais importante de se fazer antes de trabalhar com o método em si, né, antes de trabalhar com a localização, é verificar se a resposta, a posição que veio de resposta, se ela é conhecida ou não, porque a opção, o usuário pode ter desligado o GPS no celular dele, e aí você não tem localização nenhuma, mesmo que ele tenha permitido que você acesse a localização dele. Quando isso acontece, se ele não te permitiu acesso à localização, então tem algo para fazer aqui. Você tem que trabalhar de alguma forma com essa localização não informada ou com localização alguma. Existem diversas abordagens legais. O mais interessante é pegar uma última localização ou uma localização default. Se for um caso extremo de você não ter nem a localização anterior, nem uma localização default que você poderia trabalhar, perguntar a cidade para o usuário, se basear no GPS, assim, na coordenada de cidade, perguntar o estado ou alguma outra informação que ele possa dizer aonde ele está de alguma outra forma que não pelo GPS. Bacana. E aqui vem essa parte, esse to-do. Que vai deixar para vocês resolverem, deixar para eles resolverem dentro do aplicativo deles. Isso. No Locamob, a gente resolve perguntando a cidade mesmo, porque com as coordenadas da cidade a gente sabe mais ou menos o que informar para o usuário. Mas em caso contrário, a gente pode trabalhar muito bem. Ainda há pouco a gente criou aqui o mapa, mas não deu um nome para ele. Vamos dar um nome aqui. Simplesmente para a gente poder acessar ele no código C#. E aí eu volto aqui no C#. E ele está aqui. E aí é fácil centralizar o mapa em cima do usuário. E o Bing Maps ele já tem algumas animações pré-prontas, então quando você deixa ele iniciar sem um valor pré-determinado, você coloca isso depois de ele ter sido renderizado alguma vez, ele vai animar o caminho até aquele center que você informar. Então eu só preciso informar o center. E a gente pode dar uma olhada no tipo de dado que ele retorna. O center é um GeoCoordinate e o position é um GeoCoordinate. Então, sabendo que ele não é desconhecido, isso é suficiente para centralizar o mapa. Mas, claro, o padrão do mapa é o zoom que mostra o mundo inteiro. O mais ideal é a gente colocar um zoom level, para poder enxergar mais ou menos apenas a região onde o usuário está. Eu tenho uma pergunta, então. Esse zoom level, ele trabalha de 0 a 100? Qual que é a escala dele? Ele trabalha de 0 a 18. 18 é o muito próximo, e o 1, na verdade, né? O 0 não existe, mas o 1 é mundo inteiro. Então, o default dele ele vai vir como 1. Então, a gente tem que setar ele para um valor que seja possível ver o que a gente está procurando, e não o mundo inteiro. Entendi. Tá aqui a localização, o zoom level, e a gente já pode rodar o nosso aplicativo. Só para dar uma olhada no que vai acontecer. Ele vai compilar pela primeira vez, rodando ele no emulador. E aí está aqui o nosso mapa mostrando inicialmente o mundo inteiro. Por baixo dos panos ele está esperando a localização, mais ali o símbolo do GPS apareceu em cima. Então, enquanto esse símbolo estiver presente, significa que ele está esperando a localização ainda não foi encontrada, e é a consequência de trabalhar com RAI. Agora, comparando o Windows Phone com outras plataformas, no Android ele fala que vai utilizar a localização antes de você instalar. Se você estiver dentro do iOS, ele vai perguntar, você deseja compartilhar a sua localização? Aí dentro do Windows Phone não tem nenhuma regra que barre você acessar isso antes do usuário? Então, tem. Ele não permite, na verdade, que a gente acesse a localização dele irrestritamente. Quando você vai instalar, aparece um pop-up bem grande perguntando, você deseja instalar esse aplicativo que tem acesso à localização? Entendi. Se você disser que sim, ele vai deixar instalar, mas ainda assim você tem que, obrigatoriamente, para ser aprovado no market, colocar uma opção de liga e desliga dentro do aplicativo, porque não é porque eu aceitei inicialmente que eu não posso mudar de ideia no meio do caminho. Então é mais ou menos isso. E fora que a gente tem que trabalhar com a ideia de que
talvez nunca seja encontrada a localização do usuário, por ele não ter acesso ao 3G ou por ele estar em alguma região que não tem, Ou se por algum não motivo tem o acesso ao celular dele não GPS, tem ou ele nenhum desligou tipo mesmo, o de... usuário, sei lá, qualquer coisa pode ter acontecido. Então, aí, só rodar ele para a gente ver a localização. Eu coloquei um ponto aqui, a gente tem um menu adicional, que ele, onde a gente pode setar configuração, tirar screenshot do aparelho, testar variações de network. Mas assim, basicamente é isso. Coloquei o ponto aqui. A partir disso, o GPS encontrou a localização. É uma localização fake, porque a gente está trabalhando com o emulador, então não tem como ter uma localização real. Mas ele colocou a gente aqui na linha de Vasconcelos. Legal, então a gente simulou onde que a gente está localizado, a gente consegue, a partir do próprio menu do emulador, a gente tem essa possibilidade de falar, aplicativo, finge que a gente está aqui para a gente ver como que ele vai funcionar, como que ele vai Isso, para trabalhar. A gente trabalhar consegue colocar ele em BH, por exemplo, em Minas. e fazer o teste a partir disso. Isso é muito útil para o aplicativo de vocês também. É, a gente precisa saber como ele se comportaria em outros lugares, né? Se as coordenadas dariam as informações que a gente espera. E é bom também para fazer testes de todos os tipos. Legal saber de um exemplo real como que isso é utilizado dentro do Windows Phone. Só falta um adendo, que é para finalizar. Esse Watcher eu coloquei ele interno, mas a gente precisa ter acesso dele em toda a aplicação, em toda a classe. Por quê? E aí eu vou explicar rapidinho. Eu dei um start, mas em momento nenhum eu dei um stop. E o stop é importante, porque senão ele vai ficar procurando, mesmo depois de encontrada a localização, ele vai continuar trabalhando com o GPS ligado. E isso vai ficar gastando bateria irrestritamente. Preocupação com bateria dentro desse dispositivo é muito forte, né? Muito grande. É, assim, eu acho que todo desenvolvimento mobile você tem que se preocupar com a bateria, porque tem aquela ideia do tipo, eu instalei o aplicativo tal e depois disso a minha bateria não dura mais. Eu nunca mais vou usar esse aplicativo, vou falar para meus amigos também não usarem. Uhum. Então, se você tem a ideia de que seu aplicativo, se você passar a ideia de que seu aplicativo não alterou em momento nenhum o consumo de bateria, as pessoas não vão ter medo de abrir ele, porque ele não vai atrapalhar a vida útil, né? É uma utilização natural, ele não achou nenhum problema dentro daquilo lá. Se fosse desenvolvimento web, por exemplo, meu aplicativo não funciona nesse browser. Já dentro do mobile, meu aplicativo não consome muita bateria. Não consome muita bateria e não atrapalha a vida geral, né? O sistema operacional de forma geral. Então, colocando esse stop, assim que eu obtiver a primeira localização, ele já vai acabar a utilização do GPS e desligar o GPS. Mas por que qual seria o motivo de mantê-lo ligado? E aí eu vou explicar algumas propriedades que a gente tem aqui dentro. Dentro do location, a gente tem speed. Por exemplo, se eu estivesse fazendo um aplicativo que é um GPS em si, que eu mostro as ruas e que eu falo por onde a pessoa está andando e tal, eu teria outras informações. Então, mantê-lo ligado vai me dar outras informações que são importantes, como velocidade, a latitude e longitude específica, o curso que eu estou, a direção em que eu estou, né, pela rua, pela avenida que você está lá, para poder fazer os caminhos corretos. Então, é importante para alguns aplicativos manter ele ligado, mas se você só precisa da localização do usuário, parar para economizar é a melhor opção. beleza.